No dia em que assinei meu divórcio, minha mãe, sem piedade, me disse que eu deveria deixar a casa da família. Eu te disse para não se divorciar do seu marido, ele tem muito dinheiro, você deveria ter aguentado mais um pouco. Agora você vai ficar na rua por ser tola, disse minha mãe jogando minhas coisas no chão. Mas ela nunca imaginou que há um mês, até onde uma família pode ir para proteger seus segredos? Yulia se fazia essa pergunta enquanto assinava os últimos papéis do divórcio, sentindo o peso de uma vida que nunca foi dela se desmoronar diante de seus olhos. Os traços de tinta sobre o papel eram definitivos, frios, assim como havia sido seu casamento com Vitor. Um casamento que, visto de fora, parecia perfeito. Luxo, festas, sorrisos forçados para as câmeras. Mas, por trás das portas fechadas, o que deveria ter sido um conto de fadas estava mais perto de um pesadelo silencioso. A sala do advogado estava iluminada, mas para Yulia tudo parecia escurecer ao seu redor. Quando a caneta caiu de suas mãos, sentiu um vazio mais profundo do que poderia imaginar. Ela havia ganhado sua liberdade, sim, mas a que custo? Não era só a vida com Vitor que se desintegrava, mas tudo o que ela pensava que a mantinha de pé. Essa sensação de perda a acompanhou enquanto caminhava para a casa de sua infância, buscando refúgio em um lugar onde, em sua memória, ainda restavam traços de amor. Ao chegar, a grande casa da família parecia a mesma de sempre, imóvel no tempo. Mas algo dentro dela avisava que não deveria confiar nas aparências. Abriu a porta com cautela, notando um silêncio desconfortável no ar. Sua mãe, Eva, a esperava na sala, sentada no sofá com uma expressão imperturbável. Seu pai, Tristan, olhava pela janela, evitando encará-la. Havia algo na postura de ambos que parecia estranho, como se estivessem esperando algo além de sua chegada. Mamãe, papai, está feito, disse Yulia, tentando encontrar algum sinal de apoio nos olhos dos pais. Eva levantou os olhos, mas não foi consolo que Yulia encontrou no olhar. Em vez disso, havia uma frieza que congelou seu peito. Eu sabia que você terminaria assim, Yulia. Sempre soube que você não conseguiria sustentar isso. As palavras de Eva caíram como facas. Não havia simpatia em seu tom, apenas um julgamento implacável. Você deveria ter ficado com Vitor, aguentado um pouco mais. Yulia sentiu o chão sumir sob seus pés. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Como sua própria mãe poderia culpá-la por escapar de um casamento no qual havia perdido cada parte de si? Do que você está falando? Perguntou, com a voz tremendo entre incredulidade e raiva contida. Você sabe exatamente o que Vitor me fez passar. Não acredito que está dizendo isso. Eva soltou uma risada amarga, como se as emoções da filha não significassem nada. Você nunca entendeu o que é se sacrificar pelo bem maior. Laura teria feito isso. Ela sempre soube o que é estar lá pela família. Você, por outro lado, sempre foi egoísta. Eva se levantou e, sem qualquer tato, pronunciou as palavras que Yulia jamais esperava ouvir. Você vai ter que sair daqui, Yulia. Laura e sua família precisam da casa mais do que você. Você não tem mais nada, e não podemos ficar cuidando de você. O golpe foi brutal, e Yulia sentiu a dor se transformar em fúria. Olhou para seu pai, buscando nele algum sinal de defesa, algum gesto de apoio. Mas Tristan, como sempre, permaneceu em silêncio, incapaz de erguer os olhos. Seu olhar perdido na janela, ausente, era um lembrete de todas as vezes que ele escolheu o caminho fácil, o da indiferença. E você, não tem nada a dizer? Perguntou Yulia, suas palavras carregadas de amargura. Tristan finalmente virou o rosto, mas não a olhou nos olhos. Sua voz saiu baixa, quase inaudível. É melhor assim, Yulia. Não há espaço para você aqui. Laura. Tem uma família, filhos. Você vai ficar bem. Yulia sentiu que estava se afogando. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era como se tudo o que um dia significou algo para ela desmoronasse em segundos. Sua mãe, seu pai, as pessoas que deveriam amá-la e protegê-la, estavam expulsando-a como se fosse uma intrusa, como se seu valor como ser humano dependesse de seu estado civil ou da sua capacidade de suportar uma vida de sofrimento. Não acredito. As palavras mal saíram de sua boca.
Sua mente lutava para processar a realidade que se desenrolava diante dela. Como havia chegado a esse ponto? Em que momento sua família se tornou algo tão distante? Eva olhou com uma mistura de superioridade e frieza. Você deveria ter feito o que qualquer mulher forte teria feito, Yulia. Aguentado. Repito, é o que Laura, sua irmã, teria feito se estivesse no seu lugar. E agora, você nem tem um teto para onde ir. Por tola. As palavras por tola ressoaram na mente de Yulia como uma sentença final. A conversa estava impregnada de um veneno que ela não havia previsto. Sua família, aqueles que deveriam ser seu refúgio nos tempos de tempestade, se tornavam seus carrascos, empurrando-a para uma tempestade emocional e física. Mas naquele momento, algo mudou dentro dela. A dor foi substituída por uma calma inquietante. Havia algo que Eva e Tristan não sabiam. Algo que ela descobriu recentemente. Algo que mudaria tudo. Yulia não disse mais nada. Não valia a pena discutir. Observou seus pais, dois estranhos que não mereciam sua ira, e decidiu que não lhes daria o prazer de vê-la cair. Tudo bem, disse finalmente, sua voz mais firme do que ela mesma esperava. Eu vou embora. Eva arqueou uma sobrancelha, surpresa com a calma da filha. Parecia que esperava mais resistência, mais súplicas, mas Yulia não lhe deu essa satisfação. Faça isso logo, respondeu Eva, dando-lhe as costas e voltando a sentar no sofá. Você não tem mais nada para fazer aqui. Yulia pegou suas coisas, cada movimento se sentindo como uma libertação. Caminhou pelo corredor da casa da família, aquela casa que em algum momento foi seu lar, mas que agora não era mais que uma prisão emocional. Ao fechar a porta atrás de si, não sentia mais o peso da traição. Sabia que algo maior estava por vir. Sabia que a verdade, quando finalmente viesse à tona, seria sua maior arma. Ao sair na rua, respirou fundo. A liberdade, por mais dolorosa que fosse, era sua. E enquanto caminhava em direção ao carro, um pequeno envelope em sua bolsa lembrou que ela tinha algo que sua família não suspeitava. Uma carta, uma prova, um segredo que mudaria a vida de todos eles. Mas esse era um jogo que Yulia ainda não estava pronta para jogar. Não até que fosse o momento perfeito. Enquanto isso, ela se prepararia. Porque, às vezes, o verdadeiro poder não reside na força física nem nas palavras duras, mas na paciência e na estratégia. As palavras de sua mãe ainda ressoavam na cabeça de Yulia enquanto dirigia, afastando-se da casa da família. Por boba. Essa frase, dita com desprezo, era como um eco que ela não conseguia afastar. Eva havia deixado claro o que pensava dela, o que sempre havia pensado. Yulia não só havia perdido o marido, mas agora também estava excluída de sua própria família. Mas essa expulsão, em vez de destruí-la, acendeu uma nova força dentro dela. Ela sabia que havia algo sombrio e oculto sob aquela fachada de normalidade que sua família tentava projetar. E em suas mãos, ela já tinha uma peça crucial desse enigma. O envelope que ela encontrou entre os documentos de Vitor antes do divórcio continha cartas que desmoronavam a história de sua vida. Cartas que revelavam um relacionamento secreto entre sua irmã Laura e Vitor, muito antes de ela entrar em cena. Mas isso não era tudo. As cartas sugeriam que seu casamento não passava de uma transação, um acordo entre famílias para fortalecer alianças e manter as aparências. Nesse jogo, Yulia não passava de uma peça descartável. Não era coincidência que seu pai, Tristan, estivesse envolvido nos negócios de Vitor. Enquanto estacionava o carro em frente ao pequeno apartamento que havia alugado por precaução semanas antes, Yulia sentia as peças começarem a se encaixar. A traição não vinha apenas de Vitor. Sua irmã e seus próprios pais também estavam envolvidos. Mas o que ela não entendia era por quê. O que poderia ter levado sua família a fazer isso? Ela decidiu que não iria embora sem descobrir toda a verdade. Na manhã seguinte, Yulia voltou à casa de seus pais. Ela não havia dado sinais de que voltaria. Queria ver como eles agiam quando pensavam estar seguros de sua ausência, quando acreditavam que ela já não era um problema. Entrou em silêncio, com a chave que ainda tinha. A casa estava calma, mas o ambiente parecia carregado de uma tensão invisível. Yulia caminhou pelo corredor, seus passos silenciosos,
até ouvir vozes na sala. Eva e Laura estavam sentadas juntas, conversando em um tom baixo. O que a princípio parecia uma conversa casual logo adquiriu um tom muito mais sombrio. Eu disse para ela ir embora, comentou Eva com desdém. Não é como se ela precisasse estar aqui. Ela não tem ninguém. Já não tem mais nada. Isso é o melhor, respondeu Laura, sem mostrar a menor preocupação. Quanto mais longe ela estiver, melhor para todos. Ela não pode descobrir o que fizemos. Yulia, parada atrás da porta entreaberta, sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo. Ali estava a confirmação de que havia muito mais do que ela imaginava. O ar na sala parecia ficar mais denso a cada segundo, como se o peso dos segredos não pudesse ser contido por muito mais tempo. Enquanto ouvia, tentou manter a calma, mas o fogo da traição queimava em seu peito. E Vitor? Perguntou Eva. O que ele vai fazer agora que está divorciado de Yulia? Precisamos saber se ele também está sob controle. Laura riu, mas não havia alegria em sua voz. Vitor sempre foi fácil de manipular. Vou me casar com ele, como sempre deveria ter sido. E papai se beneficiará de todos os acordos que fizemos com ele. Isso foi apenas um pequeno desvio. Yulia nunca deveria ter estado no caminho. As palavras de Laura caíram como um golpe. Não só sua irmã estava envolvida com Vitor, mas todo o casamento de Yulia havia sido uma farsa, uma simples formalidade para que Laura pudesse finalmente ficar com ele. Yulia não passava de uma marionete no jogo distorcido de sua família. Seu coração começou a bater mais rápido. Cada segundo que passava ouvindo aquela conversa, o ódio e a ira cresciam dentro dela, mas sabia que ainda não era o momento de agir. Saiu da casa tão silenciosamente quanto entrou. Cada passo que dava, afastando-se daquele lugar, aproximava-a mais de sua decisão final. A vingança seria fria e calculada. Naquela mesma tarde, decidiu confrontar Laura. Ela a procurou na loja onde trabalhava ocasionalmente, uma boutique de luxo que Vitor a ajudou a abrir. Laura estava sozinha no depósito quando Yulia apareceu na porta, e por um segundo, sua irmã pareceu surpresa ao vê-la, mas logo recuperou a compostura. Não esperava te ver por aqui, Yulia. Você já não tinha ido embora? A voz de Laura era suave, quase inocente, mas Yulia sabia que por trás daquela fachada se escondia uma pessoa muito diferente. Não, Laura. Eu não fui, respondeu Yulia, aproximando-se lentamente, com os olhos fixos em sua irmã. Na verdade, tenho pensado em ficar mais um pouco. Há tantas coisas que eu não entendo sobre tudo o que aconteceu. Laura forçou um sorriso, mas havia algo em seu olhar que traía seu nervosismo. Bom, mamãe e papai acham que o melhor é que você se afaste por um tempo. Você sabe, com as crianças e tudo, o espaço está um pouco limitado na casa. Yulia não pôde evitar um sorriso amargo. A hipocrisia de sua irmã era esmagadora. É engraçado, disse Yulia, sem desviar o olhar, porque parece que o problema não é o espaço. É algo muito mais profundo, não é? Como o fato de você e Vitor terem tido algo durante todo esse tempo. Ou como o fato de papai estar envolvido nos negócios sujos de Vitor. Estou certa. A cor sumiu do rosto de Laura por um breve momento, mas ela rapidamente a recuperou, como alguém que foi pego e precisa decidir se nega ou enfrenta. Ela optou pela primeira. Do que você está falando? Yulia? Não seja ridícula. Você está vendo coisas onde não há nada. Yulia deu mais um passo à frente, e desta vez, sua voz foi um sussurro afiado. Não se dê ao trabalho de mentir para mim, Laura. Eu ouvi tudo. Sei sobre as cartas, sobre os acordos com papai, e sei que eu nunca deveria ter me casado com Vitor. Você o queria para você, e nossos pais sabiam de tudo. Laura piscou, visivelmente incomodada com a intensidade de Yulia. Sua fachada começou a desmoronar, e pela primeira vez em muito tempo, Yulia sentiu que tinha o controle. Escuta, Yulia, disse Laura em um tom mais sério, sem a doçura fingida de antes. As coisas não são tão simples. Não é tão fácil quanto você pensa. Vitor me ama. Sempre amou. Só que as coisas não saíram como deveriam. Mas agora está tudo resolvido. Agora que você está fora do caminho, as coisas poderão ser como sempre deveriam ser.
Yulia não pôde conter uma risada amarga. É isso que você pensa? Que estou fora do caminho? Ela se aproximou ainda mais, até que seus rostos estavam a poucos centímetros. Eu não estou fora, Laura. Estou apenas começando. E quando eu terminar, nenhum de vocês terá o que deseja. Laura recuou, seu semblante endureceu. A fachada da irmã carinhosa desapareceu completamente, revelando seu verdadeiro rosto. Tenha cuidado com o que você faz, Yulia, ela advertiu, com um olhar de aço. Você não sabe no que está se metendo. Não, Laura, respondeu Yulia. Você não sabe no que se meteu. Com essa última palavra, Yulia saiu da loja, deixando Laura em silêncio, imóvel, enquanto a tensão no ar era palpável. Sabia que havia acendido uma faísca que logo se tornaria um incêndio. Agora só faltava esperar o momento certo para que tudo explodisse. Mas Yulia não estava disposta a esperar muito. Ela sabia que a verdade estava prestes a vir à tona, e quando isso acontecesse, as vidas de todos mudariam para sempre. Horas depois, o vento batia forte nas janelas do apartamento de Yulia enquanto ela se sentava à sua escrivaninha, olhando para o envelope aberto à sua frente. As cartas, os documentos, tudo o que ela havia descoberto sobre a traição de sua família parecia piscar diante de seus olhos como uma verdade que finalmente ganhava vida. Ela sabia que não podia continuar adiando o inevitável. Já havia enfrentado Laura e a desestabilizado, mas isso não era suficiente. Precisava de mais. Precisava que toda a verdade viesse à tona e, para isso, teria que fazer movimentos mais decisivos. Naquela tarde, Yulia tomou uma decisão crucial. Confrontaria seu pai, Tristan. Se alguém poderia confirmar suas suspeitas sobre os negócios escusos com Vitor, seria ele. Seu pai sempre fora o pilar silencioso da família, o homem que ficava à margem, deixando que Eva cuidasse da maioria dos assuntos familiares. Mas Yulia sabia que havia mais em Tristan do que aparentava. Havia algo que seu pai escondia há muito tempo, e agora, ela estava decidida a descobrir. O reencontro com Tristan foi tenso. Ele não esperava vê-la, não depois da última vez que Eva a expulsara de casa. Mas quando Yulia apareceu em seu escritório, uma pequena sala escondida em uma das propriedades da família, ele não conseguiu esconder sua surpresa. Tristan olhou para ela de trás de sua mesa, desconfortável, como se fosse um estranho diante de sua própria filha. Yulia, não esperava que viesse aqui, disse ele, tentando soar sereno, mas o tremor em sua voz o traía. Yulia fechou a porta atrás de si com calma. Ela sabia que não podia perder o controle. Cada palavra, cada movimento, deveria ser calculado. Aquela era sua oportunidade de confrontá-lo e arrancar a verdade de seu pai. Pai, eu não posso mais fingir que não vejo o que está acontecendo. Você sabe por que estou aqui, disse ela, sem rodeios. Sei sobre os negócios de Vitor, sei que você está envolvido, e sei que Laura está nisso desde o início. Todo esse tempo vocês me usaram, mas não mais. Tristan respirou fundo, como se precisasse de alguns segundos para assimilar o que sua filha acabará de dizer. Seu rosto, sempre impassível, começou a mostrar sinais de tensão. Não é tão simples, Yulia, respondeu ele finalmente, sua voz um sussurro quase inaudível. Você não entende a magnitude do que está em jogo. Essas decisões não são o que parecem. É muito mais complicado. Yulia se aproximou lentamente, seus olhos fixos nos do pai. Então me explique, pai. Me explique por que você traiu sua própria filha para proteger Vitor. Me explique como você pôde permitir que eu me casasse com ele sabendo de tudo que ele e Laura tinham. Que tipo de pai faz isso? Sua voz tremia de raiva contida, mas também havia dor, uma dor profunda que transbordava a cada palavra. Tristan desviou o olhar, incapaz de encará-la. Os anos de silêncio, de cumplicidade passiva, finalmente pesavam sobre ele como uma pedra. Yulia viu como seu pai lutava para encontrar uma resposta, mas também viu outra coisa. Medo. Medo do que poderia acontecer se a verdade viesse totalmente à tona. Tudo isso foi para o bem da família, murmurou Tristan, quase como se tentasse se justificar. Vitor era a opção mais segura. Eu sabia que, se você se casasse com ele, tudo estaria sob controle. Eu não esperava que as coisas fossem tão longe,
Não esperava que Laura... Que Laura o quê? Interrompeu Yulia, se aproximando mais. Que Laura se tornasse sua amante. Que você, meu próprio pai, permitisse que eu me casasse com um homem que estava apaixonado pela minha irmã. A tensão na sala era insuportável. Tristan se levantou de sua mesa, andando de um lado para o outro, como se procurasse uma saída invisível para a situação. Mas não havia escapatória. Yulia, você não entende como esses acordos funcionam. Tudo o que fiz foi para manter a família segura. O casamento com Vitor fazia parte de um acordo que nos garantia estabilidade financeira. Não havia outra opção. Yulia o olhou, incrédula. Estabilidade financeira? Isso é o que importava para você? Me vender como se eu fosse parte de uma transação? As palavras saíram carregadas de veneno, mas a dor por trás delas era evidente. Tristan não respondeu de imediato. Em vez disso, caiu pesadamente em sua cadeira, com as mãos na cabeça, como se a culpa finalmente estivesse o esmagando. Tudo saiu do controle, sussurrou, quase para si mesmo. Vitor fez promessas que ele não cumpriu. E quando Laura entrou em cena, já era tarde demais. Eu não consegui impedir. Você nem tentou impedir, pai. Você apenas ficou ali, assistindo enquanto eles me destruíam. As palavras de Yulia caíram como uma sentença. Tristan não tinha respostas, não tinha desculpas. Ele sabia que sua filha tinha razão. Tudo o que ele fizera por covardia. Por medo de perder a segurança que Vitor lhe oferecia. Mas esse medo, essa segurança, custaram mais do que ele estava disposto a admitir. Yulia o observou em silêncio, sua mente trabalhando rapidamente. Ela sabia que seu pai não era o cérebro por trás de tudo, mas ele era cúmplice. Ele havia sido parte dos acordos, havia permitido que tudo acontecesse, e agora teria que enfrentar as consequências. Vou destruir Vitor, disse Yulia de repente, com uma frieza que surpreendeu até mesmo seu pai. E se você continuar protegendo ele, se continuar guardando esses segredos, vou destruir você também. Tristan levantou o olhar, seus olhos cheios de pânico. Yulia, por favor, não faça isso. Se Vitor cair, ele arrastará todos com ele. Você não sabe do que ele é capaz. Eu não me importo com o que ele é capaz, respondeu ela. A única coisa que me importa agora é a verdade. E se isso significa que tudo o que você construiu vai desmoronar, então será o que deve ser. Tristan ficou em silêncio, suas mãos tremendo. Yulia havia tomado sua decisão, e ele sabia que não havia volta. Sua filha já não era mais a jovem que se deixava manipular pelos desejos da família. Agora ela era uma mulher decidida a lutar por tudo o que lhe fora tirado. Mais tarde, Yulia saiu do escritório de seu pai com uma nova determinação. Ela havia começado a derrubar o muro de mentiras que sua família construíra ao longo dos anos. Sua próxima parada seria Vitor. Não podia mais esperar. Ao chegar ao luxuoso escritório de seu ex-marido, Yulia notou como a segurança do local a observava, reconhecendo seu rosto. A tensão no ar era palpável enquanto ela caminhava pelo corredor de mármore, seu eco ressoando em cada canto. Quando entrou no escritório, Vitor estava sentado atrás de sua enorme mesa, com o olhar fixo em alguns documentos. Ao vê-la, levantou o rosto, surpreso, mas não intimidado. O que você faz aqui, Yulia? Perguntou com frieza, sua voz tão gélida como sempre. Yulia se aproximou com calma, sem desviar os olhos dos dele. Vim por respostas, Vitor. Já sei sobre Laura, já sei sobre os negócios com meu pai. E agora, quero saber o que você planeja fazer. Vitor sorriu, mas era um sorriso sem alegria, mais uma demonstração de arrogância. E o que você acha que vai fazer com essa informação? Acha que pode me enfrentar? Não, Vitor. Eu não vou te enfrentar. Eu vou te destruir. O silêncio que se seguiu a essa declaração foi congelante. Vitor a olhou com uma mistura de surpresa e desprezo, mas Yulia não recuou. Desta vez, ela estava no controle. Ela sabia que o tinha encurralado. E enquanto a tensão na sala se tornava insuportável, a batalha pela verdade estava prestes a começar. Yulia havia deixado de ser a vítima. O silêncio que se seguiu às palavras de Yulia parecia engolir a sala inteira.
Vitor, sentado atrás de sua imponente mesa, a olhava com uma mistura de incredulidade e desprezo. Ficava claro que ele não a levava a sério. Ainda não. O brilho de arrogância em seus olhos era evidente, como se ele estivesse convencido de que tinha tudo sob controle, como se Yulia não fosse mais que uma distração passageira em sua vida perfeitamente calculada. Me destruir? Perguntou, com um tom que mal escondia a zombaria. Você sabe que não pode fazer isso, Yulia. Você não faz ideia do que está enfrentando. Mas Yulia não desviou o olhar. Tudo o que ela havia suportado nos últimos anos a preparou para este momento. Ela não era mais a mulher que Vitor controlava, não era a filha obediente que se submetia aos caprichos da família. Ela havia passado pelo fogo e saído mais forte. Sabia que agora tinha a vantagem, e nada, nem mesmo Vitor, poderia detê-la. Não me subestime, Vitor disse com voz firme, aproximando-se de sua mesa. Eu sei exatamente o que estive enfrentando. Durante anos, você me fez acreditar que eu era apenas uma peça no seu jogo, que minha vida girava em torno dos seus planos e dos planos da minha família. Mas isso mudou. Agora sou eu quem tem as cartas. Vitor a observava, tentando ler sua expressão. Pela primeira vez, sua confiança começou a vacilar. Ele sabia que Yulia não era a mesma, e isso o inquietava. Ele tentou se manter firme, recuperar o controle da situação. O que você acha que sabe? Seu tom era mais frio, mais calculado. Tudo o que você pensa que tem não é suficiente para me tocar. Seus pais, sua irmã, todos estão do meu lado, Yulia. Você realmente acha que pode vencer esta batalha sozinha? A menção de sua família fez com que uma onda de emoções atravessasse Yulia, mas ela não se deixou levar pela dor. Não era o momento de fraquejar. Eu não estou sozinha, respondeu, esboçando um leve sorriso que desestabilizou ainda mais Vitor. Seu maior erro foi pensar que você sempre controlava o tabuleiro. Mas você se esqueceu de algo importante. Eu também aprendi os seus jogos, e desta vez sou eu quem tem as provas. Yulia pegou o celular e, com um movimento calculado, mostrou a ele uma série de documentos e gravações que havia coletado. Entre eles, os acordos ilegais entre Vitor e Tristan, as transações ilícitas que os ligavam a negócios corruptos, e o mais devastador, as provas do relacionamento secreto de Vitor com Laura enquanto ele ainda era casado com Yulia. Vitor se inclinou para a frente, a cor lentamente abandonando seu rosto. Como você conseguiu tudo isso? Perguntou, com a voz agora vacilante. Yulia manteve o olhar fixo nele, sentindo o controle que tanto havia desejado. Não importa como eu consegui. O importante é que eu tenho tudo o que preciso para te destruir. E não só você, Vitor. Tudo o que você construiu, todas as mentiras que você contou, estão prestes a desmoronar. A imprensa, os tribunais, os advogados, todos saberão quem você realmente é. A reação de Vitor foi imediata. Ele se levantou de repente, seu rosto desfigurado pela fúria. Não ouse, Yulia! Gritou, batendo as mãos na mesa. Você não faz ideia das consequências disso. Se eu cair, você vai arrastar sua família junto. A ameaça pairou no ar, mas Yulia não recuou. Ela havia chegado longe demais para parar agora. Se minha família cair, será por suas próprias escolhas, disse com uma calma que enfureceu ainda mais Vitor. Eles me traíram. Permitiram que isso acontecesse. Eu não devo mais nada a eles. Minha única lealdade é comigo mesma. Horas depois, um jantar em família estava programado para aquela noite. Eva, Tristan e Laura tinham organizado o encontro como uma espécie de reconciliação, ou pelo menos era isso que queriam fazer Yulia acreditar. Mas ela sabia que, na verdade, era uma tentativa desesperada de manter o controle, para garantir que ela não revelasse tudo o que sabia. Para eles, Yulia ainda era a filha que podiam manipular, aquela que precisava da aprovação deles. Yulia chegou pontualmente, vestida de maneira impecável, irradiando uma calma que desconcertou sua família desde o primeiro momento. Eva a cumprimentou com aquele sorriso frio que sempre usava para disfarçar suas verdadeiras intenções. Tristan, como de costume, manteve-se em silêncio, observando de um canto, enquanto Laura parecia surpresa ao vê-la, embora não conseguisse esconder o desconforto que sentia.
Estou feliz que você tenha vindo, filha, disse Eva, tentando soar conciliadora. É bom que possamos resolver isso como família. Yulia olhou por alguns segundos, deixando que as palavras pairassem no ar antes de responder. Sim, mamãe. Resolver isso como família. Soa bem. O jantar começou com uma estranha tensão pairando no ar. Todos sabiam que algo estava errado, mas ninguém queria ser o primeiro a mencioná-lo. Yulia desempenhou seu papel com habilidade, deixando-os acreditar que tudo ainda estava sob controle. Mas no meio do jantar, quando os sorrisos forçados já não podiam mais sustentar a mentira, ela decidiu que era o momento de agir. Estive pensando muito esses dias, disse, interrompendo uma conversa superficial entre Eva e Laura. E cheguei à conclusão de que é hora de enfrentar a verdade. Os talheres caíram sobre os pratos com um som seco. Laura olhou, alarmada, enquanto Eva franziu o senho, tentando entender o que estava acontecendo. O que você quer dizer com a verdade? Perguntou Eva, com o tom tenso. Yulia se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos da mãe. A verdade sobre o que aconteceu nesta família. Sobre os segredos, as traições. Sobre como você, papai e Laura me usaram para os próprios interesses de vocês. O rosto de Eva empalideceu, e Tristan, que até então havia permanecido em silêncio, mexeu-se desconfortável na cadeira. Não entendo do que você está falando, insistiu Eva, embora sua voz já não tivesse a mesma segurança de antes. Acho que você entende, mamãe, respondeu Yulia, com uma calma assustadora. Você sabia que Vitor estava com Laura, sabia que papai estava envolvido em seus negócios sujos, e ainda assim me forçou a me casar com ele, como se eu não importasse. Tudo para proteger os interesses desta família. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Laura, que havia estado calada, finalmente falou, sua voz tingida de pânico. Yulia, você está exagerando. Não é como você está dizendo. As coisas não são tão simples. Ah, não? Yulia olhou com uma mistura de desprezo e tristeza. Então me explique. Laura, me explique como tudo isso foi para você. Foi simples quando você dormia com meu marido enquanto eu vivia uma mentira? Foi simples quando papai decidiu me sacrificar pelo bem dos seus negócios? Ou vocês simplesmente decidiram que eu não valia nada? Eva, desesperada para retomar o controle, levantou-se da mesa. Tudo o que fizemos foi pelo bem da família. Gritou. Não tínhamos outra escolha. Você nunca foi forte o suficiente para suportar o que é necessário para manter essa família em pé. Essas palavras, mais do que qualquer outra coisa, romperam o último fio que mantinha Yulia em silêncio. Não, mamãe! Exclamou ela, levantando-se também. O que vocês fizeram foi por egoísmo, por ganância. E agora, todos vão pagar as consequências. Com essa última sentença, Yulia pegou seu celular e começou a reproduzir as gravações. Cada palavra, cada segredo, cada traição foi exposto em questão de minutos. O impacto foi devastador. Tristan desabou na cadeira, incapaz de encarar a realidade. Laura chorava, incapaz de encontrar desculpas, enquanto Eva, pela primeira vez na vida, parecia verdadeiramente derrotada. Horas depois, Yulia deixou a casa da família pela última vez. As luzes da mansão ficaram para trás, piscando na escuridão da noite. Não havia tristeza em seu coração, apenas uma sensação de liberdade que ela não experimentava havia anos. Ela havia tomado o controle de sua vida, e embora o preço fosse alto, sabia que finalmente havia encontrado sua paz. A verdade, embora dolorosa, a havia libertado. As primeiras luzes do amanhecer surgiam no horizonte enquanto Yulia caminhava em direção à delegacia. O ar estava frio, mas a sensação de paz e resolução que sentia era quente, quase libertadora. A verdade já não era um fardo sobre seus ombros, mas um farol que a guiava em direção à justiça que tanto precisava. Chegou o momento de encerrar definitivamente aquele capítulo sombrio de sua vida e garantir que ninguém mais pudesse usá-la ou traí-la. Ao cruzar as portas da delegacia, foi recebida por um oficial que, embora não compreendesse totalmente a magnitude do que estava por vir, pôde notar a determinação em seus olhos. Yulia havia trazido consigo todos os documentos,
provas e gravações que havia reunido sobre Vitor, seu pai e os acordos suspeitos que mantinham sua família sob o controle do dinheiro sujo. Quero fazer uma denúncia, disse com firmeza. Tenho provas de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. Meu ex-marido e meu pai estão envolvidos. As palavras eram fortes, mas Yulia as pronunciou com uma calma que surpreendeu o oficial. Chegará o momento de libertar sua família da corrente de mentiras na qual estavam presos, e embora soubesse que o caminho não seria fácil, estava pronta para enfrentar tudo. Nas horas seguintes, Yulia explicou cada detalhe, entregou cada documento e contou sua história com uma franqueza devastadora. O oficial a ouviu atentamente, entendendo aos poucos a profundidade do caso. Sabia que, com a magnitude das provas que Yulia havia trazido, o impacto seria grande. Vitor e Tristan não apenas enfrentavam a possibilidade de perder tudo o que haviam construído, mas também o peso da justiça legal que agora cairia sobre eles. Dias depois, os efeitos da denúncia começaram a ser sentidos. A notícia vazou para a imprensa local e, em pouco tempo, os meios de comunicação começaram a falar sobre o escândalo financeiro que envolvia Vitor e Tristan. As investigações policiais avançavam rapidamente. Em questão de semanas, ambos foram formalmente acusados de fraude e lavagem de dinheiro. Mas isso não foi a única coisa que mudou para Yulia. À medida que as autoridades investigavam, foi revelado que a casa da família, que Eva e Tristan haviam tentado tirar dela, legalmente pertencia a Yulia devido a um testamento esquecido de seu avô. O documento, encontrado durante as investigações, mostrava que a casa havia sido herdada por ela, e não por seus pais, como todos acreditavam. Sem mais barreiras legais, a propriedade ficou em nome de Yulia, que pela primeira vez em anos sentiu que a vida lhe devolvia um pouco da justiça que lhe havia sido roubada. No começo, Eva e Laura tentaram resistir, incapazes de aceitar que Yulia agora tinha o controle, não apenas sobre a casa, mas sobre seus destinos. Ambas viveram sob a ilusão de que o poder e a estabilidade econômica vinham de Vitor, mas essa segurança estava rapidamente se desfazendo. Apesar de tudo o que havia sofrido, Yulia tomou uma decisão inesperada. Ela poderia ter expulsado sua família de casa, cortado todo o contato com eles e desfrutado de sua vitória em solidão. Mas ela não o fez. Sabia que, apesar das traições e da dor, Eva, Tristan e Laura ainda eram sua família. O rancor não era algo que ela queria carregar pelo resto de sua vida. Ela encontrou o poder no perdão e, embora nunca esquecesse o que haviam feito, não os abandonaria por completo. Um dia, ela se apresentou na casa, agora sua casa, com uma proposta. Eva, ainda atônita com o desenrolar dos eventos, a olhou com uma mistura de incredulidade e orgulho ferido. "Por que você está aqui?" perguntou sua mãe, com um tom que oscilava entre a amargura e o arrependimento. "Você tem tudo. O dinheiro, a casa. Não precisa de nada de nós." Yulia observou por alguns segundos, sentindo uma mistura de emoções. A casa parecia diferente agora, não mais como um lugar de dor, mas como uma oportunidade de começar de novo, mesmo que sob termos diferentes. "Não estou aqui para brigar, mãe", disse Yulia, com uma voz firme, mas compassiva. "Esta casa agora é minha, mas não vou expulsá-los. Eu sei o que aconteceu, e embora nada possa apagar o que vocês me fizeram, eu não quero destruí-los. Quero que comecemos de novo, de uma forma diferente." Eva a olhou, incrédula. O orgulho dentro dela lutava para aceitar o fato de que agora sua filha tinha o poder. Pela primeira vez em sua vida, percebia que Yulia havia crescido, que não era mais a filha fraca e manipulável que ela sempre acreditara que seria. "Por que você nos ajuda?" perguntou finalmente, sem compreender completamente. Yulia suspirou, sentindo o peso das emoções que a atormentaram por tanto tempo. "Porque, apesar de tudo, ainda sou parte desta família. Mas as coisas mudam agora. Eu tenho o controle, e se vamos seguir em frente, será sob as minhas condições." Com o tempo, as coisas começaram a melhorar para Yulia. Ela recuperou sua vida, não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. Com os fundos que obteve das compensações legais de Vitor, ela abriu seu próprio negócio, algo que sempre sonhou, mas nunca teve coragem de fazer. Tornou-se uma empresária de sucesso,
reconhecida por sua ética e determinação, e pela primeira vez em anos, sentia que sua vida tinha um propósito que não dependia de mais ninguém. Mas o que surpreendeu a todos foi como Yulia, apesar de tudo o que havia sofrido, decidiu estender a mão para sua família. Embora o poder e o dinheiro estivessem agora do seu lado, ela nunca os usou para humilhar ou subjugar Eva, Laura ou Tristan. Em vez disso, escolheu a compaixão e, pouco a pouco, começaram a reconstruir os laços que pareciam irremediavelmente rompidos. Eva, embora nunca tenha pedido desculpas diretamente, demonstrou à sua maneira que lamentava a forma como havia tratado Yulia. Tristan, após enfrentar as consequências legais de suas ações, manteve-se em segundo plano, grato por sua filha não tê-lo abandonado completamente. Laura, por sua vez, afastou-se de Vittory, embora o relacionamento entre as irmãs nunca tenha sido o mesmo, começaram a se encontrar em um terreno de respeito mútuo. Yulia havia aprendido uma lição crucial em sua vida. O poder não estava no dinheiro ou no controle, mas na liberdade de decidir como enfrentar as adversidades. Ela teve a opção de destruir sua família, mas em vez disso, escolheu algo muito mais poderoso: o perdão e a reconstrução. A verdade havia sido sua arma, mas a compaixão foi sua vitória final. E agora, com todo o poder e liberdade ao seu alcance, Yulia havia encontrado algo muito mais valioso do que qualquer fortuna: sua paz interior. Se você gostou desta história, te convido a deixar nos comentários o que você sentiu ao ouvi-la. E se você já passou por uma situação de traição semelhante, eu adoraria que você compartilhasse sua opinião valiosa. Eu ficaria muito honrada se você desse um like, compartilhasse o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela agora. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.